Olá! Neste vídeo quero falar convosco sobre os vários elementos intervenientes no trabalho de parto e no parto. E claro que, em primeiro lugar, não é, queria apresentar-vos a bacia ou a pelvis. É uma estrutura óssea extremamente importante e que acho que vale a pena nós conhecermos. Aqui tenho um modelo para vos dar aqui uma maior noção. Acho que é bom, não é? Olharmos e percebermos, mas na realidade esta estrutura não está assim, não é? No nosso corpo, portanto não há aqui na realidade um buraco por onde o nosso bebê vai passar, portanto toda esta estrutura está coberta de ligamentos, de músculos e portanto às vezes virmos assim esta imagem pode induzir-nos um pouco em erro. Por outro lado, dá para percebermos e para termos uma boa ideia do que é que vai acontecer, não é? E por isso a tenho aqui também. Portanto, essencialmente a bacia é constituída por 4 ossos. Portanto, temos aqui estes 2 grandes ossos, que são os ossos ilíacos. Depois cá atrás temos o sacro, aqui que é a parte já final da nossa coluna. E aqui mesmo no fim, o cóccix. Depois temos também 4 articulações. Cá à frente, os ossos ilíacos unem-se na sínfise púbica. Cá atrás, unem-se os ilíacos ao sacro nas articulações sacroilíacas e temos depois também aqui esta articulação entre o sacro e o cóccix. E depois temos também ligamentos e temos a relaxina, não é? Que é aquela hormona que também falámos sobre ela nos desconfortos, não é? Que a partir do momento em que engravidamos ela começa a ser produzida, a ser libertada no nosso corpo e uma das grandes funções é realmente agora, aqui no trabalho de parto, para dar aqui este potencial adaptativo toda à nossa bacia. Portanto, a relaxina basicamente, neste caso, na nossa pelvis, vai fazer com que estas articulações, que no caso de um homem, no caso de uma mulher não grávida, estas articulações estão completamente imóveis. Aqui as sacroilíacas e aqui esta da frente da sínfise púbica. Mas na grávida, devido à presença da relaxina, portanto, estas articulações podem mover-se e vão mover-se, o que vai fazer com que aumente o espaço para a passagem do nosso bebê. Depois, aqui, ainda em termos da nossa bacia, temos aqui esta zona da entrada da bacia, que chamamos o estreito superior, o canal pélvico, portanto, que será toda esta zona, e aqui em baixo o estreito inferior ou a saída da bacia. E depois, já agora, eu ia dizer que falaria a seguir, mas se calhar posso já falar aqui em termos dos diâmetros da bacia. Temos aqui nesta zona do estreito superior, o maior diâmetro da bacia é aqui o diâmetro transverso. Na parte do estreito inferior, o maior diâmetro é o diâmetro anteroposterior. Portanto, isto é importante, não é? Porque o nosso bebê vai ter aqui que rodar, não é? Na nossa bacia, neste seu caminho, neste canal de parto, para que o maior diâmetro do bebê esteja sempre no maior diâmetro da bacia materna. Portanto, é isto que é realmente maravilhoso, não é? O potencial adaptativo da nossa bacia, mas também do nosso bebê, que vamos ver já aqui a seguir. Portanto, o bebê... já agora não é só reforçar, não é? A ideia de que o meu bebê e a minha bacia, eles estão feitos um para o outro. É quase aqui como que 2 peças de um puzzle que vão encaixar. E eles vão trabalhar em conjunto e o bebê sabe, então, aqui sempre encontrar o maior espaço. E, portanto, aqui em relação ao bebê, também dizer-vos que o crânio do bebê, os ossos do crânio, embora estejam unidos, eles não estão ainda
ligados ou soldados ou solidificados, não é? Portanto, ou seja, há zonas, há espaços que são as chamadas fontanelas, portanto as fontanelas ou as moleirinhas, e basicamente o que é que isso permite? Permite que em determinada altura, se necessário, os ossos do crânio se sobreponham um pouco, e isso vai fazer com que o diâmetro da cabeça do bebê também reduza e vai ajudá-lo então neste seu caminho aqui na nossa pelvis. E o bebê vai então precisar mover-se, não é? Vai rodando neste caminho. A cabeça do bebê é maior da frente para trás do que lateralmente, e vocês conseguem, nós também conseguimos sentir isto, não é? Na nossa própria cabeça. Imaginem, podem experimentar colocar as vossas mãos ao lado uma da outra aqui lateralmente, ou colocar uma mão aqui na testa e outra na base já da nuca. Portanto, este diâmetro, não é, da frente para trás, é maior do que o diâmetro lateral, ou que este transverso, não é? O anteroposterior é maior do que o transverso. E isto vai ser importante, então, para que o bebê encaixe o seu maior diâmetro sempre de acordo com o maior diâmetro da bacia materna. Então vamos ver o que é que acontece, não é? Aqui na nossa bacia, sempre que possível mais vertical. Depois já vou mostrar o que é que acontece nestas posições verticais ou deitadas, por exemplo, com a nossa própria bacia. Então o bebê vai começar por encaixar então o seu maior diâmetro no maior diâmetro da bacia materna, portanto aqui o transverso com o anteroposterior do bebê. E ele vai aqui com as contrações, não é, que estamos a sentir, que vão empurrando o corpo do bebê, e o bebê vai então encaixando. Depois, quando encontra o assoalho pélvico, portanto, como vos estava a dizer, aqui em baixo já vamos ter músculos, e é ao tocar nesses músculos que o bebê vai rodar para que o seu maior diâmetro volte então aqui a estar em sintonia com o maior diâmetro da pelvis, da bacia materna. E esta rotação acontece então ainda in utero. Depois temos já dilatação, o colo do útero apagado, a dilatação completa, não é? E temos já aqui então o nosso bebê. Deixa-me ver se consegue ver o bebê aqui já a coroar, não é? E aqui o bebê que numa fase inicial, ainda in utero, para que o seu maior diâmetro fosse o mais pequeno possível, ele estava com a cabeça fletida, aqui faz a extensão da cabeça. Depois, já da cabeça estar cá fora, há aqui uma reconstituição, ou seja, há uma rotação externa, já com a cabeça no exterior, em que o bebê vai virar sozinho, ele consegue, de forma a alinhar-se com a sua coluna, que ainda está in utero. E depois então nasce o nosso bebê. E isto é realmente tudo trabalho do nosso bebê, em sintonia com o trabalho da mãe, claro. E a bacia vai então expandir-se aqui para termos mais espaço. Com a força da gravidade vamos facilitar este processo. O bebê desce com a força da gravidade. É também importante para o bebê, não só para o bebê, desculpa, mas também para o útero. Há aqui mais oxigenação e mais circulação para o nosso bebê. Isso significa que há mais oxigênio, para o nosso útero significa que há mais oxigênio e também há mais ocitocina. Há maior probabilidade de um parto fisiológico e por consequência de haver menores intervenções, e temos uma mãe que se sente mais forte, com mais energia e também com menos dor. Portanto,
a nossa bacia, o nosso bebê e este seu caminho em conjunto, não é, muito mais favorecido, então com posições verticais, isto porque permite que o nosso sacro, não é, que a pelvis livre, o sacro está livre, o cóccix também pode abrir um pouquinho mais, e isto quase não parece nada, mas é importante em termos de espaço para o nosso bebê. Imaginem, por exemplo, que estamos deitadas. Quando estamos deitadas e de barriga para cima, por exemplo, já na altura do período expulsivo, isso significa que estamos mesmo apoiadas no nosso sacro. Portanto, aqui estas articulações, as sacroiliacas, que podiam abrir um pouquinho mais para dar mais espaço ao nosso bebê, estão completamente presas, não é? O cóccix também não terá tanta mobilidade. Mesmo, estava aqui a pensar, porque uma das recomendações que eu fazia há uns anos atrás, porque realmente não tinha pensado se calhar muito bem sobre isto, mas uma das recomendações que eu fazia para quem ia ter o bebê no hospital, e porque nos hospitais o período expulsivo, regra geral, há pouca liberdade em termos de posicionamentos, infelizmente ainda em muitos hospitais, o ideal era realmente, mesmo no período expulsivo, podermos andar verticalizadas, não é? Para que a força da gravidade ajude, para que a nossa pelve esteja livre e possa fazer o seu trabalho. E então uma das recomendações que eu fazia era pedirem, mesmo estando deitadas na marquesa obstétrica, pedirem para não estarem completamente horizontais, pedirem para estarem quase assim nesta posição em que eu estou, mais sentadas, e que de alguma forma isso podia assemelhar quase a estarmos de cócoras. Na realidade, este tipo de posição numa marquesa obstétrica, o que é que está a acontecer aqui com a nossa pelvis? Estamos exatamente, mais uma vez, em cima do nosso sacro e o nosso corpo, não é? O peso do nosso corpo está todo apoiado no sacro e também no nosso cóccix. Portanto, vamos mais uma vez, e se calhar ainda vamos limitar mais os movimentos do que se estivéssemos de barriga para cima, totalmente deitadas. Que na grávida também não será uma posição em que se sinta particularmente bem, embora seja aqui para um período muito limitado também de tempo. Mas isto para vos dizer que o melhor mesmo em termos de posicionamento será posições mais verticais, aí sem dúvida que temos aqui a nossa pelvis completamente livre para se movimentar, 4 apoios, por exemplo, também é uma boa posição, portanto, de gatas, é uma boa posição, e eventualmente quando damos liberdade à grávida é uma das posições que é escolhida com mais frequência, e aqui mais uma vez temos a nossa pelvis, não é? A nossa bacia completamente livre para aumentar também aqui este espaço para a descida do nosso bebê e para este percurso do nosso bebê. Portanto, se calhar ia só ver aqui mais uma vez então convosco aqui este percurso do bebê. Ele pode depois adotar várias posições no nosso útero, mas aquela que vai favorecer e que os bebés à partida vão procurar é realmente aqui de cabeça para baixo, não é? E virado com o tronco para o nosso lado esquerdo, e o bebê vai então aqui encaixar na nossa pelvis. Ele está com a cabeça fletida para que seja o menor diâmetro possível, não é? Vai descer com as contrações cada vez mais próximas, mais intensas, mais duradouras. O colo do útero está a apagar, está a dilatar, estamos a produzir prostaglandinas na zona mais inferior também aqui do nosso útero, do estreito inferior, e quando a cabeça do bebê toca então na zona do assoalho pélvico, naquela zona muscular, vai então acontecer a primeira rotação, uma rotação interna, ainda dentro do útero. Entretanto, o bebê vai descendo e vamos a pouco e pouco, aqui imaginem, no nosso assoalho pélvico, e vai começar a coroar.
e sai. Aqui há então a extensão da cabeça do bebê. Depois, quando sai a cabeça totalmente, ele roda a cabeça. Portanto, habitualmente os bebés nascem a olhar para o rabinho da mãe, e isto é importante também em termos de primeira imunização, também aqui de colonização, desculpem, do nosso bebé pelas bactérias benignas, não é? Que vivem em perfeita harmonia com a mãe. E ele vai então aqui reconstituir, vai virar a cabeça para o lado, para conseguir ficar do lado do seu próprio tronco, e vai então aqui nascer o nosso bebê. E agora o ideal seria então mantermos este contacto pele a pele da mãe com o seu bebê o máximo tempo possível. Temos ainda aqui o cordão umbilical ligado à placenta, ainda está a pulsar, deixar o cordão pulsar, e depois de deixar de pulsar, se fizer sentido, então aí nessa altura fazer o corte. Bem, depois vamos ter um dos vídeos em que vos vou mostrar melhor também no nosso próprio corpo como podemos conhecer a nossa bacia. Neste momento podemos só fazer um pequeno exercício. Que podem se colocar de joelhos, e gostava que vocês, para já, que tentassem encontrar aqui estas saliênciazinhas ósseas, que são as cristas ilíacas, que temos aqui, e tentarmos, não é, conhecer, ver aqui todos os nossos ossos ilíacos. Depois cá atrás tentarmos encontrar então a zona do sacro, descer mais um bocadinho e encontrarmos o nosso cóccix. E depois cá à frente temos a sínfise púbica, esta saliência óssea também. E isto acho que nos pode dar aqui uma boa ideia de como é que está a nossa bacia, onde é que ela está, embora esteja aqui muito escondida, depois também com os músculos, com algum tecido adiposo, com a nossa pele. Também acho que é importante quando nos sentamos, e aqui para encontrar estas outras protuberâncias ósseas, estas aqui, desculpem, que são normalmente aquelas em que nós, quando nos sentamos, devíamos estar apoiadas. E, portanto, ia-vos aqui também sugerir que se tentassem sentar e até sentir estas saliênciazinhas ósseas e sentarem-se assim mais direitinhas sobre elas. E focarmos aqui, percebermos bem onde é que estão aqui estas cristas, para também fazermos um bom posicionamento sentadas. E aqui a nossa sínfise púbica, também tentarmos procurar aqui o arco, esta zona, aqui o arco púbico, tentarmos encontrar para nos conhecermos também, começarmos aqui a conhecer um pouquinho melhor e tentarmos tirar assim algumas ideias, porque há sempre alguém que dizia, pois, ela tinha a bacia muito estreita, ou sempre, há sempre muito aquelas frases de, o bebê é muito grande, é um bebê grande, estamos sempre com muito medo dos bebés grandes, e eu acho que é importante nós percebermos realmente que há aqui esta sintonia, não é? E o bebê e a bacia têm aqui esta função muito adaptativa também para se adaptarem um ao outro, e por isso estarmos aqui muito seguras da nossa bacia, que ela foi feita para isto. Então, até já!